A paz do Senhor, amados, mais um vídeo para a honra e glória do Senhor, em que Deus ele vai tirar uma dúvida que pode ser a sua, em que Deus ele vai falar ao seu coração de uma forma linda, de uma forma inexplicável. E hoje nós vamos falar como saber se a restauração é da vontade de Deus. Eu vejo nos aconselhamentos lá no Telegram muitas pessoas com essa dúvida, muitas pessoas cansadas no deserto, muitas pessoas que ficam matutando isso na cabeça. Será que realmente é da vontade de Deus? Amados, eu quero falar uma coisa para vocês. Primeira coisa, o ser humano ele tem a tendência de esquecer as coisas importantes e pegar essa dor que está sentindo no momento e esquecer o que o Senhor falou. Quantos cultos você já foi em que o Senhor falou grandemente ao seu coração e quando você chegou em casa você já tinha esquecido a palavra e fez totalmente o contrário daquilo que foi pregado? Então nós precisamos estar vigilantes. O deserto ele é um momento em que nós precisamos compreender o que Deus quer da gente. Então não dá tempo de ficar olhando para o espaço e pensando, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Mas o intuito do nosso vídeo é hoje entender como saber a vontade de Deus para a nossa vida, né? O que Deus quer para mim? E amados, eu vou falar para vocês da seguinte forma, de uma forma eu acho que mais fácil de se explicar. Você só passa a ter relacionamento com alguém quando você começa a conhecer a pessoa. O relacionamento é isso, se relacionar é isso. Você começa a se relacionar com ela, a entender qual é o gosto, o que é, como a forma dela falar. Então eu costumo falar assim, se você tá num lugar cheio de pessoas e, por exemplo, seu marido te chama pelo nome, ele te grita, te chama pelo nome, você vai reconhecer que é ele. Por quê? Porque você conhece a voz dele. E mesma coisa quando você conhece a Deus, quando você conhece Jesus, você consegue compreender quando ele está falando com você. Igual um filho, né? Um filho, ele reconhece seu pai e ele para de chorar. Ele reconhece sua mãe ali e ele para de chorar. Por quê? Houve um elo, uma ligação de sangue ali. Aquela mãe, quando o neném ele nasce, ele teve uma ligação ali no cordão umbilical com ela. Então, quando ele chega perto dela, ele já para de chorar automaticamente, porque ele sente ali pelo cheiro, ele sente pelo toque, ele sente pela voz. Então, amados, nós precisamos começar a entender o que Deus quer pra gente. Começar a compreender quando é Deus falando com a gente. E eu vejo muita dificuldade em relação a isso, porque as pessoas, elas querem, me perdoem de coração ter que falar isso, mas eu preciso falar a verdade. Acho que a verdade, ela precisa ser pregada e já tá mais do que na hora. As pessoas, elas querem as coisas prontas. Elas não querem viver o processo da promessa. Elas querem a promessa de uma hora para outra. E muitos me procuram querendo saber fórmulas mágicas para restauração, e não existe. A fórmula mágica para sua restauração é todos os dias ter um relacionamento com Deus. Você não coloca um bolo no forno, simplesmente você compra a massa pronta e joga ali. Até uma massa que você compra pronta, você precisa colocar o ovo, colocar o leite, colocar a manteiga e bater. Então, não existe essa questão de coisas prontas, assim, fáceis. Não, existe um relacionamento. Por que muitas pessoas têm um casamento restaurado e outras demoram mais? Por quê? Porque talvez não tenha se aproximado de Deus. Talvez tenha deixado a murmuração tomar conta e não tenha buscado do Senhor qual é a vontade dele. Talvez Deus tenha um processo para você antes da restauração. E você precisa compreender. A palavra do Senhor lá em Mateus 7, de 7 a 8, fala assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todos aqueles que pedem recebem, os que buscam encontram, e aquele que bate a porta será aberta. Você acha mesmo que você vai bater na porta do Senhor e ele vai te ignorar? Você acha mesmo que você vai falar com Deus e ele vai virar as costas para você e não vai te responder? Ah, irmão, mas como eu sei que Deus está me respondendo? Amados, a voz do Espírito Santo é como se fosse a sua consciência, um pensamento seu. Então, se naquele momento da sua oração você tem fechado a sua mente para ouvir coisas que não são de Deus,
Porque Satanás, ele não tem poder de ler o que você está pensando, mas ele tem poder de lançar setas. Então você precisa estar muito esperto em relação a tudo isso que eu falei. Reconhecer a voz do Pai. Reconhecer quando é Jesus falando com você. Quando é Deus falando com a gente não tem dúvida, sabe? A gente fala, Senhor, o Senhor falou ao meu coração. E realmente, a gente fala coração, mas é a mente. Mas bate no coração forte quando é o Senhor, e não tem dúvida. Não existe dúvida quando é o Senhor que fala com a gente, amados. Então eu acho que está na hora de parar de ter medo de, sabe, ser usado por Deus. Tanto para a sua própria vida, quanto para a vida do próximo. Porque Deus, ele quer te usar como profeta, mas você está com a boca fechada porque você tem medo de não saber se aquilo é seu. O famoso não saber se é da carne. Mas, amados, se vocês têm buscado pelo Espírito Santo, se você tem se consagrado, se separado para o Senhor, você tem a convicção de que você está em Cristo e você é nova criatura, assim como a palavra do Senhor fala. Então, quando você tem um elo muito forte com Deus, Ele vai te usando à medida que Ele quer. Então, chegou a hora de você começar a entender o teu relacionamento com Deus. Eu vou falar uma coisa super séria. A Bíblia, ela precisa ser lida todos os dias. Eu não estou falando ler um salmo por dia, aleatório, e abrir de aleatório, não. Estudar a Bíblia todos os dias. E eu tenho visto muita resistência das pessoas nisso. Gente, é muita resistência. Ou por preguiça, ou às vezes por falta de tempo, ou às vezes por, sabe, não ter ânimo. Mas e aí, se Deus resolve fazer da mesma forma que você tem, sabe, tem feito, não ter ânimo para te dar a bênção que você precisa, ter preguiça para te entregar aquilo que você tem orado tanto, já se colocou nesse lugar? Então eu acho que é necessário nós mudarmos muitas coisas nas nossas vidas. Às vezes eu não tenho ânimo de ler a Bíblia, por exemplo, eu leio quando eu acordo. E às vezes eu falo, nossa, hoje eu tô com tanta preguiça, mas eu preciso ler, porque se eu não ler um dia, parece que o Espírito Santo, ele me cobra, sabe? E tem momentos aleatórios no meu dia que o Senhor fala comigo. Então, gente, eu vivo a Bíblia todos os dias e, direto, porque nos meus aconselhamentos eu preciso ler. O Senhor vem trazendo na memória versículos e eu preciso viver aquilo. Não que eu sou a melhor pessoa do mundo, não. Eu erro, eu peco. Eu sou como vocês, normal, gente. Eu não sou a quarta pessoa da Trindade, não. Mas o que eu digo é buscar o relacionamento com Deus mediante aquilo que Ele nos entrega, que é a vida todos os dias. Ele nos dá o ar para respirar e nós precisamos agradecer isso. Louvando, buscando em espírito e em verdade, abastecendo o nosso coração daquilo que é de Deus, daquilo que o Senhor nos dá. Então o relacionamento com Deus, ele precisa existir. Eu tô sentindo que as pessoas estão mudando a rota delas para o sofrimento e colocando o sofrimento num pedestal, colocando o marido, a esposa como a quarta pessoa da Trindade e esquecendo do principal, que é o relacionamento com Deus. Sem o relacionamento com Deus, você não consegue ouvir a voz dele. Sem ouvir a voz dele, você não consegue sair do deserto. Ele é como se fosse aquela pessoa que está te conduzindo para a saída do deserto. Então você precisa ficar esperto com isso. Satanás, ele é astuto, ele vai tentar tirar da rota. Mas você precisa reconhecer a voz do Pai. Você precisa reconhecer, assim como se você estivesse num lugar fechado. Seu marido, sua esposa te grita chamando seu nome, você vai reconhecer porque você sabe quem é ele. Você que tem um relacionamento com ele. Então busca um relacionamento com Deus. Só assim você vai conseguir entregar aquilo que é dele e receber o que ele tem para te dar. E você não vai ficar mais perdido. Não tem como você não saber se a restauração é da vontade de Deus, porque ele vai te falar. Ele vai te falar através de uma pregação, ele vai falar através de um louvor, e não vai restar dúvidas, amados, porque é como se fosse num casamento, sabe? Se você fica vivendo, duvidando do seu marido, da sua esposa, o casamento não dá certo. Naquela dúvida, sabe? Ficar sabendo se tá, ai meu Deus, será que é, será que não é, será que tá fazendo coisa errada? Você não consegue viver. Então, assim, você tem vivido achando que Deus todo momento tá, sabe, falando uma coisa que não é, ou então precisa de relacionamento. Precisa de relacionamento. Isso é essencial para a saída do deserto. Fiquem todos na paz, amados.